Olá, amigos do podcast Dividida, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que tá? E aí, Milani, pessoal, belezinha? Essa semana começa, né? A gente solta esse episódio geralmente no sábado, né? Então, hoje, 7 de abril, quinta-feira, no fim de semana, começa o Campeonato Brasileiro, a competição nacional mais importante do nosso calendário. Acho que é uma das principais, né, do calendário da América do Sul. E aí a gente vai fazer de novo, igual a gente fez no ano passado, o nosso previewzinho, né? A nossa prévia, a gente, na mesma pegada que no ano passado, dividiu em prateleiras os times, os 20 times da Série A, e demos uma organizadinha ali, quem a gente acha que briga por título, quem briga por Libertadores, quem vai precisar tomar vergonha na cara para não ficar perdido no meio do nada, e os times que vão ali para brigar ali na zona da degola. Alguma consideração, Bringel, sobre isso? Não? Não, acho que é como você falou, é o mesmo esquema que a gente fez no ano passado, né? Dividir tudo por prateleiras, né? Que eu acho que fica mais simplificado, né? Não fica tanto falando, esse é melhor do que aquele, ou esse é melhor do que outro, ou esse é o pior time. Eu acho que dá pra gente colocar tudo no mesmo bolo assim, porque como a gente conseguiu ver no ano passado, né? A gente previu bosta nenhuma, tudo, a boa parte das A coisas que a gente gente, previu deu errado. Mas esse ano eu acho que está um pouco mais. Esperamos que esteja um pouco melhor na nossa previsão. a gente, por exemplo, previu que o Grêmio podia brigar lá em cima, né? O Grêmio podia brigar lá em cima e o Grêmio caiu, por exemplo. Mas, O São Paulo também, a gente colocou, acho que como são, brigando pelo título, o São Paulo terminou em 13º. eu vi que fazendo aqui, né? Eu peguei um arquivo como base e fui copiando no outro, só Uhum. mudando os dados, e você percebe a diferença das campanhas de 2020 para 2021. É, Teve o Inter, rapaz do céu, o Inter foi bizarríssimo. vergonhoso, né? E o Flamengo, se muito não me engano, fez a mesma campanha nos 2 anos. Só que um ano ele foi campeão, em 2020, e em 2021 ele foi vice, com a boa distância para o Galo. Vamos começar então, prateleira 1, né? O creme de la creme, né? Com perdão do francês, mas o topo, né? A nata do futebol brasileiro, se assim a gente pode dizer. Quem briga pelo título, acho que não dá muito para fugir de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, né? Não nessa ordem, né? Por ordem alfabética, Atlético, Flamengo e Palmeiras. O Atlético é o atual campeão brasileiro, o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, o Atlético também é o atual campeão da Copa do Brasil. O Flamengo é o time mais rico do Brasil, mas os três times chegam em pontos diferentes, né? O Palmeiras do Abel Ferreira talvez seja o melhor Palmeiras do Abel Ferreira, o que é uma maluquice. Sim. Se você pensar que nos últimos, sei lá, 15 meses o cara trouxe 2 Libertadores para casa, né? E 4, 5 títulos, não estou lembrando agora. Talvez essa seja a melhor versão do time dele. O Mohamed está pegando ainda as rédeas ali do ótimo elenco do Atlético Mineiro, que ainda deu uma melhorada, né? O Galo trouxe, por exemplo, o Ademir, que é muito bom jogador para compor elenco. E, por outro lado, a gente tem o Flamengo pressionado, né? Porque o Paulo Souza chegou, ele incomoda muito, principalmente a, a velha guarda ali do elenco do Flamengo, né? Os jogadores mais velhos e mais experientes. E ele expõe a incompetência blatante dos dirigentes, né? Sim. Do Flamengo também. Então, o Flamengo hoje não tem. Em campo não tem um futebol que você diga assim, nossa, é um grande candidato, assim, mas assim, não dá para subestimar, né? Talvez eu acho que o Flamengo, ultimamente, pelo menos nesse ano, né, não vem mostrando que ele é capaz, não condiz com a realidade do seu elenco, ou dos nomes dos seus jogadores, ou do passado recente dos últimos 2, 3 anos do Flamengo, que é muito vitorioso. Então não condiz muito com isso. Mas isso que você falou do Atlético e do Palmeiras também, eles vêm num momento muito bom, as duas equipes, né, nos últimos anos também, junto. Acho que essas três equipes são as equipes mais fortes dos Sim, últimos anos, regularmente, assim. Eu acho que o que diferencia esses três do resto do Brasil
não só o poderio financeiro, que cada um tem meio que formas diferentes de ter muita grana. O Flamengo fez um Sim, trabalho a longo prazo que trabalhou quase uma década fazendo um monte de besteira, depois segurou bastante dinheiro, trabalhou bem para conseguir ter um dinheiro e conseguir investir muito bem. Tanto que ele, vários desses recordes das maiores transferências para o Brasil foram do Flamengo, que ele gastou sim, muito dinheiro com alguns desses caras, investiu pesado, né? E conseguiu, teve o retorno, né? Teve o retorno porque teve muitos títulos. sim. E a receita do Atlético é diferente, porque tem investidores por fora, que é o. Eles têm meio que uma sigla lá, né? Que a inicial do nome deles é tudo igual. É o. Agora eu esqueci. É o R, não é? O do Rubens Menin? É, Não, é o M, né? Os 3M, alguma coisa assim. é um negócio assim. Mas é um investimento por fora de caras que são atleticanos, tem muita grana, principalmente os caras da MRV, da. E Da eles. construtora? Isso, da construtora. E eles conseguem injetar muito dinheiro no Atlético de uma forma, não sei se é similar com o que a Leila fez no Palmeiras, porque ela também foi colocando muito dinheiro. Eu acho que, sei lá, a da Leila pareceu mais orgânico a forma como ela fez, porque ela era um patrocinador e depois ela queria meio que se enfiar como presidente ali. Foi uma forma que ela conseguiu. Mas eu acho que ela não foi na loucura tipo que o Atlético vem fazendo. E tipo, não, vamos pegar essa grana aqui e vamos contratar todo mundo. Que eu acho que foi mais um processo mais rápido, assim, deles tentarem, de um curto espaço de tempo, já injetar muito dinheiro. Eu acho que o da Sim. Leila foi um processo um pouco mais longo no Palmeiras, é, mas também eu acho que é diferente, tipo, o nível de profundidade de elenco que essas três equipes têm é muito diferente do resto do Brasil. O nível de estrelas que tem nos times titulares também é muito diferente dos clubes do Brasil. Então, Principalmente o Flamengo. principalmente o Flamengo. Então, porque você pensa assim, o ataque do Flamengo, pô, super estrelado. Talvez. É que o ataque do Atlético também é muito foda agora, né? Do ano passado pra cá é muito forte. Mas eu acho que o do Flamengo talvez seja mais vitorioso. O ataque em si, hoje já mostrou É que mais, assim. assim, é loucura, porque você pega no ataque do Flamengo e o Pedro seria titular em, sei lá, 18 dos 20 times do Campeonato Brasileiro. Sim, e ele é Ele só banco. não é no Flamengo e no Galo. No É. Galo acho que ele não seria, mas no resto ele seria. Então, Talvez, tipo, talvez o São Paulo não, porque tem o Caleri. Ó, é, talvez, mas assim, eu não falo é com um convicção, grande assim. talvez. Acho que dá para, talvez o Rogério conseguisse encaixar. Ele adora o Éder, né? Então, substituir o Éder pelo Pedro só podia ser, só pode dar bom, né? É. É uma Também tem melhora. essa. Sim, sim. Mas como 9 assim, 9 de ofício, aí eu acho É, que é, é isso aí que você falou. Em boa parte das equipes, ele seria o titular. E no Flamengo não funciona porque tem o Gabigol. E ele não é aquele 9 travado, né? Ele é um 9 um pouco mais. é um cara que sai, consegue Sim, ajudar na construção, é um se cara muito movimenta importante também mais. fora da área, né? Mal comparando, obviamente. Mas algo com o Benzema aprendeu a fazer muito bem. Sim, Lógico, não tô comparando o talento deles de forma alguma, mas função, assim, o que tenta fazer dentro da sua equipe. Que é ser um cara mais móvel, criar mais, abrir espaço, trabalhar como um assistente às vezes. Tanto que o gol dele, o, o gol pro Bruno Henrique agora na Libertadores, foi passe do Gabigol. Que ele foi, abriu pro lado, foi lá e cruzou pro Bruno Henrique no segundo pau. Então tem essa profundidade de elenco, essas variações assim possibilitam esses técnicos que são de alto nível, como o Abel, o Paulo Souza chegou agora, o Turco Mohamed também chegou agora, mas é um cara que também já está se mostrando bem ambientado aqui e uma ambientação muito rápida até. sim. Mais do que geralmente acontece. Geralmente esses caras levam um tempo, apanham bastante, tentam inventar coisa demais, acaba dando errado. Tanto que o pessoal acaba cobrando muito eles e acaba sendo dispensado em meses. Porque os Em caras pouco tempo. tentam demais implementar um sistema deles e não tentam entender muito bem como funciona a cultura do futebol brasileiro. Aí tem esse clash, né, de cultura e de visão que eu acho que acaba atrapalhando, que outros técnicos muito bons que já passaram pelo Brasil tiveram problemas como esse. Acho que o Gareca foi um pouco assim, o Osório É, também foi um pouco assim. acho que o do Gareca, o principal elenco que deram na mão dele era tenebroso de ruim, né? O elenco era uma bosta, mas mesmo assim, eu acho que também teve um pouco desse choque de cultura, assim. Sim. Não deram muito Aqui, espaço pra ele.
E quem tá sofrendo com isso hoje é o Vitor Pereira, né? É, o Vitor No Pereira. Corinthians. Então é um pouco complicado. Acho que o Paulo Souza também tá tentando É, demais implementar esses ideais dele. E aí tem a sombra, o fantasma do Jorge Jesus, que vai sempre assombrar esse Flamengo pelos próximos, sei lá, 10 anos. Enquanto, sei lá, cara, ele não até. esqueceu aposentar, sei lá. Não, acho que não vai ter. O flamenguista vai ficar com o 19 do Jesus ali na cabeça pro resto da vida. É. E esse é o problema, né? Porque vai ficar. Qualquer comparativo vai ser assim: você não é o Jorge Jesus, né? Então, O consequentemente, você é treinador. ruim. Tipo, você não faz o que o Jorge Jesus faz, então você é horroroso. Né? Talvez eu acho que era que mudar um pouquinho mais do que tá mudando a base do time, né, os jogadores e tal, acho que talvez quando mudar um pouquinho mais a opinião mude, né, porque você também está viciado. Você olha assim, pô, o Diego Alves, o Diego, o Arão, né, o Gabigol, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, toda essa galera jogou muita bola, então, tipo, dá para fazer eles jogarem bola, mas aí quando o Diego Alves já vai embora, né, o Diego Sim. também já tá de saída. E sei lá, acho que eventualmente o Arrascaeta pode ser vendido, o Gabigol pode ser vendido, o Bruno Henrique tá ficando mais velho, não sei se perde espaço ou se vai embora também. Então, tipo, a hora que esses caras forem sendo substituídos, acho que você vai poder conseguir pensar de formas melhores de, assim, baixar um pouquinho o sarrafo, né? Porque, assim, o Rogério Ceni ganhou 3 taças pelo Flamengo e foi mandado embora, assim, por bosta, né? Sim, sim. Eu acho que, tipo, é complicado, porque por mais que ele ganhou todos esses títulos, não convenceu, né? E eu não acho que era uma questão de convencer de jogar bonito, mas convencer de, tipo, implementou o seu sistema ali assim e conseguiu fazer alguma coisa dar certo. Ele não conseguiu fazer nada disso. Eu acho que ele teve muito problema com o elenco, que é a coisa que ele fez de errado no Cruzeiro. No Cruzeiro também. Parece que ele se repetiu. E eu não sei se essa tentativa dele de mudar um pouco o elenco, os jogadores que estão titulares, comparando com o da época do Jesus, mexeu no ego desses caras e quebrou um pouco o vestiário. Que é algo que eu sinto que o Paulo Souza está tentando fazer e eu acho que é necessário. Porque você não pode ficar Sim. preso naqueles caras que jogaram muito bem há 3 anos atrás e ficar para sempre dependendo deles. Você tem que tentar fazer uma variação. Como você disse, o Diego Alves vai embora, o Diego vai embora. Pô, Rodinei, cara, Cara, o Rodinei não dá. adeus. O Flamengo tem o Mateuzinho, que é um baita de um lateral direito, É, e o cara tá lá, pô, atrás do Rodinei e do Isla. Não não tem pode, como. velho. Não, é inaceitável. O Gustavo Henrique, para mim, não tem esse nível para ser do time que Não. tá brigando por tudo. O Davi Luiz eu acho que, tipo, ok, assim, porque ele tem Pro nível daqui experiência. ainda é. O problema do Davi Luiz é muito mental, né? Sim. O mental do Davi Luiz é bem fraquinho. E eu acho que ele é um pouco lento demais. E. Por mais que o Brasil não é um futebol muito compacto e rápido, mas é um. Ele tem problemas, ele é um jogador lento. Na final da Libertadores É. mesmo, eu lembro dele tendo vários problemas contra o Palmeiras porque ele é lento. Ele ficava Aí você perdido. você pega qualquer pontinha rapidinho, ágil aqui que vai jogar em cima dele, que Dança, velho. Dança, não tem basicamente como. todos os times do Brasil têm pelo menos um ou dois, né? E ele sofre. Então acho que é legal que o Paulo Souza esteja fazendo essa reformulação. Se vai dar certo, a gente vai saber mais para frente. Ele vai ter que ter muito respaldo da diretoria. A torcida tá com. A torcida do Flamengo não tem paciência Eles são nenhuma. loucos. É tipo a do Corinthians. É. Mas assim, da torcida do Corinthians eu vejo que que cobra, pelo menos cobram os jogadores, né? Sim. A torcida do Flamengo cobra o técnico. E É. aí é o problema, É. né? O Palmeiras, falando um pouquinho dos outros times dessa prateleira, o Palmeiras para mim tá 1-9 de se tornar assim um franco favorito, porque é o É. time mais afinado, tá na melhor sintonia assim, desde que o Abel chegou, tá jogando muita bola, tá ali, falta o 9, falta o atacante. Vai trazer esse 9 tá no elenco? Não sabemos, É. né? Pode ser o Verón, o Navarro foi bem no jogo de ontem da Libertadores, mas assim, né, o Tátira não é assim exatamente parâmetro para porra nenhuma. Sim. Então, assim, a janela fechou, então Palmeiras ou qualquer outro time que for contratar alguém só pode registrar depois da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, tipo, é um turno. Então, é esse Palmeiras.
Então, acho que aí o Galo tem uma certa vantagem, porque o Galo tem muito jogador bom, tem um elenco muito bem distribuído, apesar de... Eles trouxeram de volta, né, o Júnior Alonso, que estava lá na Sim. Rússia, o que é bom, né, porque o Godin chegou mal fisicamente aqui, como ele já vinha mal fisicamente lá no Muito Cagliari, bichado, né? e acho que não vai ser o cara que a gente esperava que ele fosse. O que também, pô, o Galo tem bons zagueiros, né? Então assim, não deve ser exatamente um problema. Acho que o Dá pra Galo, para fazer um mim, rodízio ali de zagueiros, né? Tem muita gente tá. boa. Assim, né? Um jogo que você imagine que não vá amassar, jogar com o zagueiro na linha do meio-campo, né? Um jogo que você vai ficar com. Pode deixar os caras um pouquinho mais atrás ali, dá pra jogar tranquilo o Odin também, né? Não vai É, não vai também. expor muito, até porque ele não é um mau zagueiro, né? Ele só tá com quase 40 anos de idade, e aí a idade chega para todo mundo. Eu acho que é por aí mesmo, assim. Eu acho que é, o, o Atlético e o Palmeiras estão mais nessa linha, assim, estão mais prontos. O Palmeiras, como você disse, só falta um 9 minimamente decente, assim, não precisa ser um superstar, mas um cara bom, pô, o time já faria muito estrago. Empurrador de bola só. É, eu acho que já faria muito bem. O Atlético acho que fez bem em reforçar um pouco mais a defesa, porque o ataque, o meio-campo já é super absurdo. Já Tem é banco muito apelão. bom, as laterais também são muito boas. O time do Atlético eu acho como um elenco, acho um pouco melhor, Sim. mas o trabalho do Abel no Palmeiras é melhor, porque tem mais tempo também e tal, ele conhece mais o elenco. Eu acho que uma coisa que eu acho que chegou, por isso que chegou no auge do trabalho dele agora, que ele conseguiu reciclar. Porque quando ele chega, pode ter vários jogadores ali que não encaixam no que ele quer como futebol, jogadores que estão para sair. E ele conseguiu, durante esses quase 2 anos, reciclar muita coisa. Então, deixar os caras irem embora, chegar outros que ele confia mais, que estão mais adaptados ao estilo de jogo dele, moleques da base que conseguem entender mais isso. O Danilo é um exemplo muito bom disso. Então, eu acho que ele conseguiu já encaixando as peças ali com o seu tempo e agora tá muito bom. Mas a gente também não pode esquecer que, tipo, isso só conseguiu chegar nesse pico agora porque passou por várias turbulências que, na minha visão, não era merecido, mas o torcedor é assim e ele O levou um torcedor. tempo a se acostumar que o trabalho tinha um processo ali, assim. Sim. Tanto que o time, às vezes, não ganhava por 3 4 jogos, o nego já ficava puto querendo matar o cara. O que não fazia o É, menor sentido, mas ainda bem que não deu nada. um ano atrás, a gente estava falando de um Palmeiras vice-campeão da Recopa Sul-Americana, vice-campeão da Supercopa do Brasil e vice-campeão paulista. E os caras pedindo a cabeça do Abel, porque, É, né, onde já se viu. Então, é maluco. O trabalho evoluiu e hoje é a melhor versão do Palmeiras que eu lembro de ter visto. também Eu acho. só, te, eu só tenho muitas críticas, na verdade, ao Abel na parte da transição da base pro profissional. Eu acho que ela poderia ser melhor feita. Mas, até aí, né? Pô, é questão de o cara tá lá dentro, ele conhece também, ele sabe os parâmetros que ele mesmo impõe para que o cara jogue. Então, acho que é discutível também essa parte, mas assim, não é o fim do mundo, né? Não é Sim, como se a sim. gente vá pedir a cabeça dele porque ele não escalou um moleque da base em campo. É. Mas às vezes eu acho que também isso é um pouco da experiência dele, porque a gente tem que pensar também que ele é um cara novo como técnico. Ele não Sim, tem, sei lá, 15 anos de carreira como técnico, ele tem, acho que 43 anos de é, idade. é, Ele é muito tipo, novo, então eu acho que é um cara que, tipo, você tem que ter um tempo assim pra você. Ele ir aprendendo, ele passou por Braga, PAOK e agora Palmeiras. Pô, com todo assim, respeito ao Braga e ao PAOK, mas caraca, acho que se você não devem ser somar a grandes. torcida do Braga e a do PAOK, não dá a torcida do Palmeiras, E né? outra, eles não Tipo, são conhecidos como equipes grandes formadoras de jogadores. Então é difícil você esperar que o cara trabalhe jogadores da base. trabalhar com o cara da base, assim, Então no realmente. Palmeiras eu acho que ele tem mais material humano e qualidade também, porque o brasileiro é muito bom, né? Então acho que ele E, vai com, aprendendo com isso. e condição também, né? Porque a É, gente também tá falando que Braga e PAOK não são times que estão ali, né? Você chega no diretor de futebol e fala assim, ó, eu quero exatamente esse é, jogador. E o cara vai te dar um, né? O cara não te oferece um cardápio de jogador ali. sim, é isso aí.
Só para registrar, então, o Galo foi campeão mineiro em cima do Cruzeiro, o Palmeiras foi campeão paulista em cima do São Paulo, o Flamengo perdeu o Campeonato Carioca em cima para o Fluminense, tomou 2 gols do Cano no primeiro jogo, a torcida ficou pistolaça com o gloriosíssimo Paulo Souza, mas né, o Flamengo não foi campeão, inclusive esse foi o 5º vice consecutivo do Flamengo, hein? Que loucura. Segundo as contas que os caras fizeram lá, né? Libertadores Brasileiro, Supercopa do Brasil, Taça Guanabara, né? Que o Flamengo ficou em segundo e não ganhou. E agora o Campeonato Carioca. Então, o Flamengo. Acho que essa também é uma das birras, né, da torcida, né? Não ganhar assim. O time costumou ganhar muito título em pouco tempo. E quando não ganha, o que é normal, né? Porque visto que tem outros times competindo, a galera fica meio louca. Pulando para a prateleira 2. Aqui a gente colocou times que a gente acredita que vão brigar pela Libertadores, eventualmente possam dar uma escapada ali e incomodar algum time da prateleira 1. Sim. Nessa lista, Fortaleza, Red Bull Bragantino, Fluminense e São Paulo. Eu, falar a verdade, Bringel, não sei se você vai concordar comigo, mas eu me senti muito tentado a colocar o São Paulo na primeira prateleira. Ô, louco. Porque, de verdade, porque eu gostei muito da reta final do Paulistão de São Paulo. Tirando, lógico, aquele apagão bizarro no segundo jogo da final, o São Paulo fez um Paulistão, começou mal, né? Aquele começo meio morno, mas durante a competição o Rogério Ceni encaixou o time, conseguiu achar bons valores, achou um goleiro, o que era, acho que a principal prioridade, achou o Pablo Maia, que é, mais um meio-campista que o São Paulo produz, assim, que é muito bom, e um sistema de jogo ali que, querendo ou não, facilita muitas coisas para o São Paulo. O São Paulo passou pouquíssimas dificuldades, mesmo nos jogos eliminatórios de Copa do Brasil e tudo mais. Então, eu pensei, o que eu não coloquei, porque assim, entra naquela questão do elenco, que aí o elenco do São Paulo no cobertura é meio curto, né? Porque a parte dos reservas ali tem muito jogador da base, uma galera mais sem muita experiência que pode não responder à altura se precisar chamar, né? E também tem aquela coisa, né? É muito começo de trabalho ainda do Rogério. Sim. Começo de trabalho do Rogério. Então, assim, o Rogério está organizando as coisas. Ele já reclamou de diversas coisas da diretoria, né? Não necessariamente do futebol, mas da organização do São Paulo. Então, acho que isso pode acabar atrapalhando e afetando o campo também. É um motivo para eu não colocar o São Paulo ali. Mas acho que o São Paulo talvez desponte aqui do lado do Bragantino como principal time dessa prateleira. Eu acho que, tipo assim, todas essas equipes, como você falou, têm potencial, assim, o ceiling deles, o teto que eles podem alcançar desses 4. Eu acho que é isso mesmo que você disse antes, que eles podem incomodar bem as equipes de cima. Mas talvez o São Paulo tenha um pouco mais potencial pelos nomes do elenco, porque tem alguns caras já que tem tipo o ataque. Luciano, Caleri, tem no banco o Rigoni, tem o Marquinhos, que é um jovem muito bom. Então o ataque é um dos melhores ataques do Brasil, tirando os 3 Não sei se. O Flamengo e o Atlético são muito bons, mas tirando esses dois, eu não sei se tem outros ataques melhores do que esse. Mas o meio-campo, como você disse, tem muitos jovens, a defesa melhorou bastante do ano passado, do fim do ano passado pelo menos, né? Porque o Volpe é muito chama-gol, as laterais eram um problema absurdo, porque o Reinaldo já é um cara que tá na decadência, o Wellington tá muito bem, foi muito mal no segundo jogo do final do Paulista, foi muito mal, mas ele é super jovem, não adianta também querer crucificar o cara. O Rafinha chegou muito bem, por mais que é um cara veterano já, tá bem. Eu acho que tem um potencial ali, similar com a forma como o Fortaleza, o Bragantino e o Fluminense, assim, todos têm essas qualidades, eu acho que podem alcançar grandes coisas ao fim do ano. Qualquer um deles
eu veria tranquilamente na Libertadores da próxima temporada. Mas eu acho que a principal mudança do São Paulo do fim do ano passado para cá, porque o Rogério chegou em setembro, outubro do ano passado. Acho que é 13 de outubro. Então, eu acho que ele teve muita dificuldade do elenco comprar a ideia dele. E eu acho que eles conseguiram comprar a ideia dele com o passar desse Paulista. E eu acho que também eles estavam o elenco muito preso na ideia do Crespo, que foi vitorioso no primeiro semestre do ano passado, que era três zagueiros, o 3-5-2, né? Que tinha dado muito Sim. certo. E o Rogério não queria usar isso, mas o elenco estava meio que, entre aspas, moldado para funcionar nesse sistema, que tinha dado certo. Mas o Rogério gosta mais de um 4-3-3, um 4-4-2, assim, ele faz meio que uma variação ao longo do jogo. E eu achei que a chegada do Caleri ajudou muito, porque o São Paulo precisava de um 9 decente, e ele é um dos melhores do Brasil aqui, joga fácil. O Pablo não tinha como, mas a molecada salva muito o São Paulo. Então eu acho que isso, se não vender todo mundo desses moleques, né, eu acho que já é bom. É, E o banco, eu acho que como você falou, é meio raso, assim. Tem uns caras mais experientes, uma molecada. Não sei. Eu acho que, sei lá, eu vejo esse time do São Paulo indo pra sexto, sétimo do brasileiro. o Banco do São Paulo, puxando aqui da cabeça do jogo da final agora do Paulista, saíram o Nicão, saiu o Patrick, Tem Miranda. o Miranda, o Rigoni não jogou, assim, jogador de qualidade que, assim, né, tem que ver como é que o Nicão entra, como é que o Patrick tá roliço, hein? Entra desse Nossa, tamanho esses dois. rapaz, ele é muito bom jogador e ele nunca foi magro, né, assim, o biotipo, mesmo no Inter, ele já era mais parrudo, mais forte, assim, mas caraca, parece que ele Ele tá gostando tá da vida em estourando, São Paulo. tá experimentando absolutamente todos os restaurantes da capital paulista. Enfim, mas um cara bom de bola para quando você precisa Sim. de um cara mais cascudo para o jogo. Inclusive, não entendi por que o Rogério Ceni não optou por um time um pouco mais cascudo para o jogo da volta, né? Acho que seria mais decente. Mas enfim, é outra história. Falando um pouquinho dos outros times, o Bragantino tem o técnico há mais tempo no mesmo time da primeira divisão, que é o Maurício Barbieri. Trabalhaço, e assim, é a cartilha Red Bull, né? Sim. Que é o que aconteceu na Áustria, é o que acontece na Alemanha, que é a metodologia. Encontraram um técnico no Barbieri que segue muito bem isso e consegue tirar muito desse time, que tem promessas muito boas, assim, promessas, né? Alguns caras já são realidade, o Arthur já é realidade, né? Ele tá com É. 25, o Johan também aí já tá aí numa idade em que ele tá estourando, o Ítalo também não é mais nenhum moleque, mas caras que têm um bom nível de Brasil, assim, para carregar aí esse time, né? Sim. E junta com algumas promessas, como por exemplo o Eric Ramírez, que era do Bahia, o Natan, que veio da base do Flamengo, pegaram por empréstimo agora o Renan, que era da base do Palmeiras. É um time assim que tem muitos nomes jovens, uma mescla assim, e é muito interessante, né? Vamos ver como é que eles vão equilibrar com a Libertadores esse ano de novo. Mas o entendimento é que é um caminho natural assim pro Bragantino ser competitivo no calendário brasileiro. Fortaleza tem o Voivoda no comando. O Voivoda chegou no começo do ano passado, né? Acho que antes do brasileiro do ano passado ele chegou e mudou assim a cara do time. O Fortaleza é um time muito agressivo, é um time muito gostoso de se ver jogar. Campeão da Copa do Nordeste de novo. Então, assim, é outro time que não tem ninguém brilhante, né? Tanto que o meia pensante do time ali, o cara mesmo ali do meio campo do time é o Lucas Lima, que é contestado por, sei lá, né? Por Deus, Hoje, como eu fiz esse cara? O que eu fiz? O que eu gastei é, meu tempo com esse cara aqui? o Lucas Lima é aquela, né? Ele é contestado por 19 torcidas, né? Do futebol Nossa. brasileiro. Mas ele tá bem lá, né? A loucura é isso. Então, assim, o Fortaleza apostando também muito mais no conjunto do que no talento individual é um time muito perigoso. E para mim, o que vem a ser até meio que uma surpresa
o Fluminense e o asilo que ele montou, Isso que eu ia falar. né? Com o Abel Braga, dá resultado. O time não joga bonito, não dá para falar, nossa, é lindo de assistir o Fluminense. Não é, mas é um time efetivo, um time que perdeu 3 jogos no ano. Então, 3 ou 2, acho. 3. 3 jogos no ano. Assim, caiu fora da Libertadores, mas é coisa que acontece eventualmente. Então, bom, é uma boa surpresa até esse Fluminense num nível competitivo muito alto, até porque o Abel Braga sempre pegaram muito no pé do Abel Braga, né? Ele teve trabalhos ruins, é claro, mas assim, o Abel Braga é um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro nos últimos anos, então assim, é bom ver ele fazendo um trabalho legal desse no comando do Fluminense, que não tem também, assim, a gente falou que é um asilo, porque os caras trouxeram o Felipe Melo, os caras trouxeram o Germancano, os caras trouxeram o Ian Bigode, todos esses caras têm mais de 34 anos. Sim. Então, assim, é puxado, né? Você precisa de energia, e no meio campo você tem o Ganso, que joga muita bola, o Ganso tá jogando bem, cara, mas ele não corre, né? Então, assim, são meio que escolhas. Eu acho que, cara, inacreditável. Mas esse time do Fluminense, eu acho que é a maior surpresa desses principais equipes, assim. É o Lakers que deu certo. É basicamente isso, e o Lakers está fora do playoff. Mas é bizarro, mano, porque, tipo assim, se você contasse pra alguém há 2 anos atrás que um time desse ia ser formado e o Abel ia ser o técnico desse, você ia falar, mano, esse time ia brigar pra ser rebaixado. Porque ia ganhar uma final do Flamengo, né? Então, isso que é o pior, porque é muita galera velha, cara, Felipe Melo, Fred, o Fábio, o goleiro, Fábio, o David Braz, mano, é inacreditável. Por mais que eles trouxeram alguns caras um pouco mais jovens, como o Natan, que veio do Atlético Mineiro, que é bom jogador, o Cano também é bom jogador. O Cano também não é nenhum menino, né? Também, acho que ele tem quantos anos? Deixa eu ver aqui. O Cano tem mais de 30 já. 34, ele é velho. Veio o Cristiano do Sheriff, da Moldávia, que é o time que surpreendeu o Real Madrid na Champions passada. Então, beleza, eles trouxeram os nomes. Tem alguns caras um pouco mais jovens ali, mas é extremamente surpreendente. Tem o William também que veio, né? O William Bigode. O William Bigode. Então é muito surpreendente, principalmente pela forma como esse time subiu de nível muito rápido. Muito rápido. E tanto que eu acho que é. Por isso que eu fico com o pé atrás em relação ao time do Fluminense, porque o Carioca não é parâmetro para nada. Tem isso. Então, se você pensa que esse time conseguiu atingir um nível muito alto, nessa velocidade, com esses jogadores, isso me diz muito que não vai dar muito certo a longo prazo. Posso estar errado, mas é aquele time que vai surpreender alguns jogos, vai dar aquele upset ali em algumas partidas contra times grandes ou times fortes, mas ser consistente eu acho que é muito improvável. Então, eu acho que dessa prateleira aqui assim, dessa segunda prateleira, dessas 4 equipes, eu acho que a com maior potencial de dar errado ou de não subir de prateleira, eu acho que é o Fluminense. Mas ainda assim, é uma equipe melhor do que as outras 3 que a gente vai falar depois. Talvez de não corresponder às expectativas, né? Sim. Mas expectativas foram criadas muito rapidamente. Faz bastante sentido você falou da forma que o time conseguiu chegar num nível alto muito rápido, né? Mas vale lembrar também que o Fluminense, a base do Fluminense é impressionante como revela bem, né? Vendeu o Kaique agora também pro City, né? Vendeu o Kaique, tem o Luiz Henrique que tá indo embora também agora no meio do ano. Tem um menino aqui, o André Volante, é tranquilamente um dos melhores meio-campistas do país, ele tem, sei lá, 20 anos. Não é o André Balada? Não é o André Balada. Tava vendo não lembro quando que foi, que eu tava vendo a escalação do Fluminense, eu olhei assim, fui apertando no SofaScore para ver quem que era, e tipo, tinha uns 4 ou 5 moleques 2002 em campo.
E eu fiquei meio em choque, assim, porque, 2002 é 20 anos atrás, mas você ter, tipo, 4, 5 moleques de 20 anos começando num time jogando bola, assim, né? Tipo, Mas é o Fluminense tem interessante. a melhor base do Rio já. Tem uns bons Sim, anos. tem. Então Revela muito bem. Por mais que o time é tudo endividado, mas é o Rio de Janeiro. O Rio de É. Janeiro funciona à base de Pa- dívidas. parece que é lei, né? Tipo, a gente tem aqui, tipo, uma molecada boa. Pô, você tá me devendo. Tô te devendo o quê? Tá me devendo. E aí, tipo, Não importa. você tem que vender a molecada pra acabar, né, pagando essas dívidas. Então É, é isso aí. Acho que também pesa um pouquinho. Acho que é até por isso que tem as contratações dos caras mais medalhões, né? Que é para sim. dar também uma boa mesclada. É, Dito isso, acho que é basicamente isso, né? Sobre essa prateleira. O Fortaleza campeão da Copa do Nordeste, né? Como eu tinha falado. Não jogou ainda a final do Campeonato Cearense. O Bragantino caiu na semifinal do Campeonato Paulista, o que já é um avanço, porque não estava conseguindo chegar, né? Sempre tropeçava em um dos grandes nas quartas, agora se beneficiou do Santos nem chegando no mata-mata do Paulista de novo para chegar na semifinal. O Fluminense foi campeão carioca e o São Paulo foi vice-campeão paulista. Vai lembrar aqui que também todos esses times estão disputando alguma competição internacional, Sim. né? Fortaleza, Bragantino e no primeiro prateleira Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras estão todos na Libertadores. O Fluminense joga a Sul-Americana num grupo acessível e o São Paulo também joga a Sul-Americana num grupo que, se o São Paulo não fizer 18 pontos, é papo de mandar o elenco inteiro embora. Tá empatando agora o São Paulo. Com 6 minutos de jogo, tá 1-1 já. Puta lá, miséria, hein? O jogo é contra quem? É contra o Ayacucho, né? Isso. Lá é fora, né? Lá na. Lá em Ayacucho. É Que, Colômbia que isso, é, né? é Peru, mano. Peru. Acho que tá sendo em Lima o jogo. É. Vamos Globo pra Arbolenda. Mas enfim, continua isso daí. Arbolenda. O, eu não sei. Ia pensar em alguma piada do Arboleda com o Palmeiras, mas não consegui. Terceira prateleira agora do coisa. Essa prateleira eu coloquei separado porque assim são times que são muito incógnitas para mim. Sim. O Corinthians para mim tem um elenco bom pra caramba para nível brasileiro, mas é um elenco que não quer treinar, né? Saiu tipo a reportagem hoje que os caras estão putos porque eles estão tendo que treinar de manhã. O técnico do Corinthians, o Vitor Pereira, bota os caras para treinar de manhã, os caras não gostam. Pô, larga futebol e vai. Mano. Eu não sei como é que faz, né? Tipo, só vamos treinar um períodozinho à tarde e tá jurando que vai jogar, que vai deitar em cima de todo mundo. Mas tem esse problema de comando. O Atlético Paranaense é um time que pode engrossar jogos grandes, mas é um time que oscila demais. Fez uma partida tenebrosa contra o Caracas terça-feira pela Libertadores. E o técnico do time é o Alberto Valentim, então só isso daí já é um ponto de interrogação grande. E o outro time é o Botafogo, que, cara, que é esse Botafogo? Porque, assim, não é o time do Carioca, porque vai ser outro time, e os caras falam abertamente, falam assim, beleza, o time do Carioca é esse, a gente analisou e tudo, mas a gente vai trazer basicamente outro time pro Campeonato Brasileiro. E aí, fica aí. Vai trazer o processo o técnico é o Luiz Castro, né? E como é que tá essa transição para o comando dele, porque a torcida do Botafogo já não aguentava mais o futebolzinho que o Lúcio Flávio apresentava como treinador. Tem nomes interessantes, caras que se destacaram no Campeonato Carioca, mas caras também de nome muito bom, Do brasileiro do ano passado, né? Da Série sim, B. da Série B. E com um aporte financeiro e um investimentozinho para trazer uns caras de um nível da hora, o Corinthians, se tudo se encaixar, se os jogadores quiserem treinar e o técnico conseguir implantar a metodologia, é time para mim de primeira prateleira. O Botafogo, para mim, é um time de segunda prateleira ainda, mas com um potencial interessantíssimo. Talvez até para incomodar mais que o Fluminense, por ser mais jovem e talvez por ter. Não sei, né, cara, mas assim, tipo.
talvez poder se impor mais fisicamente do que o Fluminense talvez possa fazer em jogos que vão precisar, né? Então, Eu acho que, tipo assim, é basicamente isso que você falou. O Botafogo, a gente não tem muito uma amostragem recente do que eles podem ser, porque o Luiz Castro acabou de chegar. E também, sinceramente, a gente não conhece muito bem ele como técnico. Então exatamente. não dá pra ter muita noção do que ele quer fazer e tal, o estilo de jogo dele, as ideias dele. Não tem como ter muito parâmetro. Mas é como você falou, se você pensar se todo esse planejamento do Botafogo nos últimos meses, com a chegada do investimento da SAF, os nomes que eles trouxeram, a forma como eles vêm trabalhando também, que eu gostei bastante de trazer, de fazer aquela, meio que fazer um link, né, com as outras equipes, com o mesmo dono do Crystal Palace, né? Sim. Então ele consegue fazer meio que um intercâmbio de informações, assim, de trabalho, que eu acho que o Vasco também vem fazendo isso. Então é muito interessante. Isso é uma das maiores vantagens, eu acho, da SAF. É conseguir trabalhar com outras equipes, outras metodologias dentro do mesmo ecossistema, como o City também tem, que várias equipes conseguem meio que trocando informações ali assim. Que isso eu acho que é muito bacana. E o Botafogo, putz, eles podem atingir um nível muito bom, não só esse ano, mas nos próximos 2, 3, ser um time super competitivo. Pelo menos tá dando uma. Parecendo que vai chegar no caminho certo. Tá num rumo bom, né? Que eu Sim. acho que é positivo pra caramba pra um time que só fez merda nos últimos, sei lá, 25 anos. Olha, Desde o brasileiro que eles foram campeão. é, Eu não e aí lembro. acho que dá para arredondar quase para 30. Mas assim, o que você falou é interessante porque eles contrataram profissionais muito bons, né? É? Tipo, a galera que está trabalhando no bastidor é muito interessante, desde o pessoal de scouting e tudo mais, a galera que está tomando conta. Então, tipo, é um trabalho que foi pensado. O Botafogo passou um ano planejando essa SAF, Passa mais credibilidade essa né? forma como eles vêm trabalhando do que todos os últimos 20, 30 anos que o Botafogo fez aí de besteira. Aliás, um grande abraço para o pessoal do Cruzeiro aí, ó, que montou a SAF em 30 dias, né? Então, E aí, então, o trabalho bem feito, bem embasado, pesquisado, tudo mais, tende a dar mais resultado, né? sim, Querendo ou não. em teoria tem tudo um rumo mais encaminhado ali, né? Em relação ao Corinthians, cara, é igual você falou, porque pelos nomes ali assim, o Corinthians não era pra estar, não digo tão mal, porque o ano mal começou, só teve o Paulista. Mas não parece que tá muito bom as coisas por ali. Principalmente por conta do elenco, assim, essa forma como você falou do vestiário, os caras, pô, nossa, tem tudo pra dar errado, na moral. Porque eles trouxeram muitos caras de nome que tem histórico dentro do clube, outros caras que já estão lá faz tempo, que já são presença forte no vestiário, que consequentemente vão ter uma resistência maior à mudança, isso é natural. Jovens, quase não tem jovens nesse elenco, nem sei se eles conhecem a palavra jovens dentro do Né, Corinthians. o jovem é o, sei lá, o Renato Augusto, que tem 28. Pô, acho que o mais novo ali deve ser o Roger Guedes, tem uns 24, não é? Ele, acho que o Duqueiroz, na escalaçãozinha que eu coloquei aqui, acho que é ele e o Duqueiroz e o João Vitor. Pô, mas Mas assim, Gil, tipo, Fagner, Cássio, Renato Augusto, Paulinho, William. irmão, Nossa, o Paulinho não cara. tem posição, velho. Você assistiu o jogo do Corinthians contra o Always Red? E, mano, tenebroso. O Paulinho não tem posição. Ele não corre, ele não marca, ele não ataca, ele não ajuda em absolutamente nada. Mas aí que eu me pergunto, será que o técnico que não consegue orientar ele ou ele não consegue exercer nenhuma função decente? Então, aí é que tá, né? Fica aí. Pode ser Porque, um tipo pouquinho. assim, Assim, o Paulinho não é ruim, tá? Ele é sim. muito bom jogador. Mas assim, pô, num contexto meio específico. Então, mas aí você tem que moldar o time pra funcionar com os atributos dele. Aí eu acho que é um pouco demais pra um cara velho igual ele, mano. Aí eu Se acho que você assim, tem um velho. superstar de tipo uns 28, 29 anos, que é o seu cara, beleza, você fazer o sistema funcionar para aquele cara maximizar o potencial daquele cara. Mas o Paulinho, eu não acho que Assim, tipo, dá para rodar tudo em torno dele. se você falar pra mim que o Vitor Pereira quer montar o time. É o Vitor Pereira, né? É, isso. O técnico. Vai montar o esquema dele e a forma de jogar dele ao redor do Renato Augusto. Beleza. Ao redor William. do Paulinho. Não dá. Né? Renato William, pô.
Você conseguir assim, porque, tipo, o William é um cara que não vai correr para voltar para marcar, entendeu? O Roger Guedes, que já é uma tiriça por natureza, vai ter que fazer isso por ele. O Renato Augusto, cara, ele jogou muita bola aqui e ele superou alguns problemas físicos aqui no Corinthians, mas assim, ele tá há 4 anos na China, né? Tipo, o ritmo é totalmente diferente. O Juliano também é outro que eu gosto bastante. Ele é Sim, mais novo que esses caras. o Juliano podia ser uma opção, você podia usar, sei lá, algum ponto, um mosquito que seja, né? É. O Júnior Moraes, que é o atacante que os caras trouxeram, eu confesso que eu não conheço, não sei como que é, mas ele tem 35 anos. E aí a alternativa é o Jô. Então, assim, sei lá, né, cara? O Depois o Corinthians. Fluminense que é o asilo, né? Depois o Fluminense que é o asilo, né? Acho que assim, o Corinthians tem um elenco razoavelmente mal montado, mas ainda assim muito bom, que poderia muito mais. O Vitor Pereira, em 7 jogos, tem 2 vitórias e 4 derrotas, né? Não é para tanto. Não, assim, não é para tanto. O time do Corinthians é melhor que isso. Só que aí, tipo, já pega uma bucha, porque vai pegar um Botafogo fora de casa, estreia contra o Botafogo, né, no Engenhão. E o Botafogo incógnito, então não dá para fazer muita previsão, mas aí depois já na quarta-feira pega o Deportivo Cali, que acabou de bater no Boca Juniors, num Então, jogo que o Corinthians não pode pensar em perder. E aí, né? mas cara, quando você perde para o que em tese é a pior equipe desse grupo, você espera o quê? É Não, complicado, é perigoso pro Corinthians ficar em último. É perigoso. Acho que tem cara, uma chance razoável disso acontecer. eu acho que assim, do Always Red aqui, o Corinthians vai ter que ganhar. Porque muito daquela vitória é altitude. Sim. Porque o Rapaz é alto pra cacete. Mas, assim, de resto, o Cali já mostrou que é carne de pescoço e o outro time do grupo é o Boca. Mas eu acho que, Então, tipo, uma coisa que o pessoal às vezes, pelo menos posso estar errado, mas interpreta errado sobre o negócio de jogar na altitude, eu acho que é muito mais uma questão física, que é sim, desgastante. sim. Mas jogar bola é o mesmo jogo. Ah, não, é o mesmo jogo. E o Se Corinthians não você. jogou bola, só que o Corinthians tem um asilo em campo. Então, Então, além de não jogar bola, os caras não estavam aguentando correr. isso é difícil, mano. É complicado. Se você não mostra que você consegue jogar bola, sei lá, nos primeiros 30 minutos do jogo, que está inteiro, imagina no fim, Ah, você tá imagina fudido. podre. Então. Aí Então, é complicado. Não dá pra ter muita esperança desse time, não. Mas, vamos aí. então essa é a grande questão do Corinthians. Vai sobreviver essa fase? A diretoria do Corinthians vai escolher entre o quê? Vai dar respaldo para o técnico ou vai tentar um meio termo, vai mandar o técnico embora e trazer um cara mais amigo do elenco? Então, assim, o Corinthians é difícil de projetar muito por causa disso. Sim. Tudo certo por essa prateleira, então? Bora pra penúltima, né? Bora para a penúltima, que a gente já tá falando pra caramba aqui. Vai lembrar também que o Atlético Paranaense, que a gente acabou não falando muito, perdeu o principal jogador, que é o goleiro, o Santos, perdeu para o Sim. Flamengo. Trouxe o Marlos, que é um cara interessante. O Terans é bom de estar jogando muito bem. O Canobio, que veio do Penharol, também é um nome interessante. Tem alguns jogadores jovens, mais ou menos no mesmo estilo do Bragantino, né? Que é como é feito já o trabalho no Atlético Paranaense há algum tempo. A gente citou na prévia da final da Sul-Americana. Só que na mão do Valentim, cara, você não sabe o que dá para esperar, né? Você não tem como você imaginar que isso pode dar muito certo. O Atlético Paranaense que está na Libertadores também, além do Corinthians. Quarta prateleira são times que vão brigar no máximo por meio de tabela, né? É a vaguinha na Sul-Americana e ali com o olhinho sempre para trás, tentando Não cair, né? não cair. A gente tem o América Mineiro, o Atlético Goianiense, o Santos Futebol Clube, o Ceará e o Internacional. Vai daí, Brinjal. Cara, eu acho até engraçado, tipo. Não sei se foi coincidência isso, mas você colocou aqui a quarta prateleira e a ordem que você acabou de citar, e no último brasileiro eles seguiram essa mesma sequência. América Mineiro, oitavo colocado,
Atlético Goianiense nono, Santos 10º, Ceará 11º, Internacional 12º. É uma super coincidência, a gente não planejou isso, mas É, é justamente aquele meio ali assim, da segunda parte da tabela, que não dá para se esperar muito deles, porque não tem um elenco muito vasto, não tem jogadores, talvez no máximo um ou outro ali com potencial, caras mais conhecidos, mas mesmo assim, eu acho que a diferença deles para as equipes da terceira prateleira é que eles não têm um potencial, ou pelo menos um caminho mais desenhado para os próximos anos, ou pelo menos até o fim dessa temporada. Não dá para saber o que esperar de nenhuma dessas equipes da quarta prateleira. Eu acho que o Inter e o Santos, que são as equipes com mais história dessa prateleira aqui, vem fazendo trabalhos muito fracos. Principalmente eu acho que o Inter, que acredito tem um investimento um pouco maior do que o Santos, comparando esses sim. dois. O Santos sempre consegue tirar um jovem da base ali do nada. Inclusive já tem uns 3 ou 4 ali que já estão pedindo Sim, passagem, né, no time principal. sim. Aí você mescla isso também com alguns jogadores mais experientes. A chegada do Goulart ajuda um pouco nisso, que ele vai se tornar meio que a referência dessa equipe para os mais jovens. É, E depois também tem outras contratações que são extremamente questionáveis, mas é porque vai muito na linha do que essa diretoria do Santos consegue fazer, né? Porque é super limitado financeiramente, deve até pro Pelé, então não tem muito para onde correr assim. Ou você reza para a base aparecer algum cara e torcer pro Fabian Bustos, que é o técnico argentino que chegou nesse ano, conseguir fazer algum milagre. E essa basicamente parece ser a receita do Santos nos últimos Cinco, 9 anos. 6 anos, por aí. Eu acho que é basicamente Acho que é desde que o Neymar basicamente foi isso. embora. Basicamente, desde que aquela geração do Neymar, Ganso ali, aquela galera foi embora, o Santos parece que está sempre tentando viver nas custas de uma geração boa da base e com alguns 2 ou 3 caras ali mais experientes. É, e, e obviamente isso às vezes pode dar certo, como deu no ano 2 anos atrás, quando foram vice-campeões, 20, né? né? Quando foram vice-campeões com o Sampaoli. Depois, na temporada seguinte, foi vice da Libertadores com o Cuca. Então, são lapsos ali de bons momentos, mas não tem uma regularidade como nenhuma dessas equipes dessa prateleira tem. O próprio Internacional, que havia sido rebaixado recentemente e voltou, mas com muitos problemas, troca de técnicos, parece que nunca dá para saber o caminho, a proposta que eles querem para tocar o futebol. E a própria escalação deles, o time é bem fraco, o time é bem fraco mesmo. Tem alguns nomes que são bons, como Edenilson, o Tyson, o Wesley Moraes, que veio da Europa agora. Eu gosto do Bustos, o lateral. O Bus, cara, o mercado putz, é complicado. Acho que ele já foi um bom jogador, mas ele é um veterano. É Mas um, talvez o Inter não conseguisse algo muito melhor do que isso. Mas É, será que jogar com a menos não é melhor do que jogar com o mercado? A gente tem que avaliar essa possibilidade também, porque não dá, cara. Ele é muito ruim. é complicado. Aí, tipo, você tem outras 3 equipes aqui, como o Ceará, o Atlético Mineiro e o Atlético Goianiense. Eu América Mineiro. o América Mineiro, que eu gostei muito da campanha do América no ano passado, que foi muito surpreendente. Eu acho que a gente não esperava que eles fossem tão bem assim, mostrou uma evolução muito boa. Que eles ficaram em oitavo no Brasileiro, foram para a Libertadores, uma surpresa. Eu acho muito bacana pela história do América Mineiro. É um time que vem crescendo muito bem nos últimos anos, na última década principalmente. Por mais que era aquele time gangorra, né? Que Sim. subia e descia da hora da Série B para A. Mas é um time que tem alguns nomes mais experientes, conta com alguns meio que refúgio de equipes grandes, mas conseguiu fazer um bom trabalho. Então, acho que é uma boa surpresa e tem tudo para. Putz, acho que se eles conseguirem chegar próximo da campanha que eles fizeram no ano passado, já é uma vitória incrível. E se eles passarem de fase na Libertadores, que eu acho que é quase impossível, porque o grupo deles é muito difícil. O grupo deles tem o Del Valle, o Tolima e o Atlético Mineiro. Então,
Putz, o Del Valle já é uma equipe difícil e o Atlético nem se fala, então é um grupo complicadíssimo pro América, mas é uma história muito bonita. Eu acho que eles têm que aproveitar essa temporada, aproveitar, fazer o que der e lembrar bastante desse momento que talvez no futuro próximo seja difícil de acontecer de novo. É, eu acho que o principal desse grupo aqui são times, todos eles estão jogando competições internacionais, né? Competições sul-americanas. Com exceção do Santos e do Inter, que já estão mais habituados, né, historicamente, a isso. E aí o Santos deveria ter, mas o Inter tem um orçamento que pode, que já é pensado com isso. Atlético Goianiense, América, o Ceará, não tem assim um orçamento que você possa simplesmente falar assim, a gente vai precisar de reforços assim, 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 a gente vai É, montar um elenco para ir equiparando as duas competições. é. Então, a ver como vai ser tratado, né, esse calendário que vai ficar apertado, porque daqui, acho que só o Inter já foi eliminado da Copa do Brasil, Isso. então são 3 competições para essa segunda parte de temporada para essas equipes, então é complicado. O América perdeu já do Del Valle em casa, você tinha falado, né, que é um grupo muito difícil. O América perdeu do Del Valle em casa e o Tolima deu muita canseira para o Atlético Mineiro jogando na Colômbia. Então, assim, é um grupo muito pesado mesmo pro América, né? O Atlético deve passar com mais tranquilidade, mas assim, o América, imagino que não passe para a próxima fase, não. A questão do Santos cara, o presidente do Santos está pagando dívida até não aguentar mais. Tipo, você vê, o presidente pagou dívida com tal coisa, o presidente acertou isso aqui com tal coisa. O Santos estava com transfer ban até outro dia. Né? Então, tipo, o presidente todo o dinheiro que entra, o presidente vai pagando dívida. Então, assim, é o que você falou, sobra você ter que rezar para a base aparecer, cara. E aí é complicado. Eu não sei se o Santos já foi atrás de SAF ou se tem alguma ideia, mas eu acho que seria uma prioridade, deveria ser uma prioridade para eles, né? A ver se tem, assim, precisa ver se vai ter, como é que seria o molde do investidor, como é que seria feito, É, né? Porque eu vi hoje que parece que eles acertaram com a W Torre na reforma não sei se é a construção de um novo estádio ou a reforma da Vila Belmiro. Acho que é um modo legal também de arrecadar dinheiro, porque o Allianz Parque é um ponto de virada para o Palmeiras. Dá para falar, a Arena MRV, seguindo os planos, vai ser um ponto chave de arrecadação para o Atlético Mineiro. Então, acho que pode ser, mas assim, o duro é que em Santos, cara, você tem um mercado meio limitado. Então, não sei o que o Santos faria com isso. eu acho que o Santos sempre parece que volta nesses mesmos problemas, né? E esse negócio do estádio, para mim, é difícil, porque é aquele negócio que a gente sempre fala, né? Que pro Santos conseguir ter renda em relação a estádio, a jogos, ele tem que sair de Santos, porque fica muito Sim, limitado. Mas aí você vai abandonar um pouco a sua origem, a sua história e tal. É complicado, mas para você dar um passo para o futuro, é inevitável fazer o estádio em São Paulo ou, sei lá, realocar, fazer alguma coisa, não sei, mas é o não, jeito. não sei, porque também não compensa você levantar um estádio novo, muito maior do que a Vila Belmiro, com ingresso que vai aumentar o preço, Sim, é é inevitável. meio inevitável, então o ingresso mais caro do que você já cobra lá, entendeu? É fora de mão. Mudando um pouquinho, o Ceará meio incógnita, é o ano que talvez o Ceará chegue com maior dúvida para mim em relação ao projeto legal que eles têm, né? O Ceará bem estruturado, do Guto Ferreira e tudo mais, eliminado nas quartas do estadual e da Copa do Nordeste, mas é um time que parece que estagnou e aí, cara, É, no futebol brasileiro, estagnar significa descer o nível, porque sempre vai ter alguém que vai surgir de surpresa, né? Tipo, a gente vai errar pelo menos, acho que a gente deve errar uma metade aqui, se muito, das nossa uhum. previsão, talvez, cara, porque é loucura, o futebol brasileiro ele é muito volátil, então um time não pode se dar o luxo de ficar estagnado. Vamos ver, o Dorival Júnior chegou faz pouco tempo.
estreou basicamente contra o Independiente na Sul-Americana e ganhou. Então, vamos ver como é que é o Ceará. A mesma coisa vale para o Atlético Goianiense. O time fez um trabalho legal no ano passado, mas trocou de técnico. Não tem assim grandes jogadores, né? O artilheiro do time é o Shailon, que o Brinjel conhece muito bem e sente saudades. Ótimo. E, cara, sei lá. Acho que passou a moto. Esse meio aqui vai ser brigado. E aí as primeiras rodadas vão ser bem chave, principalmente para essa parte aqui, porque qualquer perda de pontos, principalmente entre esse grupo, vai ser prejudicial e vai fazer vai fazendo esses times brigar com a galera do pote de baixo. Sim. Eu acho só uma última coisa dessa prateleira aqui do Ceará. Eu acho que esse time do Ceará, nos últimos anos, assim, eu acho que ele sempre teve esse potencial para atingir bons momentos. Eu acho que o ápice dele foi quando o Lisca estava lá, né? Que teve bons Sim. momentos com o Lisca, parece que o time iria engrenar, e é um time muito similar com esse do Ceará de hoje, mas é difícil você acreditar que vai chegar um pouco mais longe. Tem alguns caras ali interessantes, eu não sei o quanto o Dorival pode mudar essa equipe, mas é um time interessante, assim, eu acho que pode se sobressair dentro dessa prateleira, mas é muito incógnita, como qualquer uma dessas equipes aqui. Eu colocaria assim como mais risco o Ceará e o Santos para brigar mais na parte de baixo do que na parte de cima. E aí, brigar na parte de baixo, a gente fala que vai brigar pela Série B, né, pela sobrevivência na Série A, para não visitar a Série B. Aqui nessa briga, a gente tem 5 times, 3 que subiram da segunda divisão. O Botafogo não tá, porque o Botafogo chegou rico, né? Sim. Basicamente, o Botafogo chegou rico. Juventude, Cuiabá, Goiás, Curitiba e Avaí são times que não vejo com grandes aspirações nesse Campeonato Brasileiro. Desses 5, o Cuiabá está disputando a Copa Sul-Americana. Isso pode ser bom em questão de retorno financeiro, mas isso pode ser ruim em questão de dividir a atenção com outras frentes. O Cuiabá fez um brasileiro relativamente seguro ano passado, mas assim, aquela, né? O time não pode estagnar. Então tem que buscar sempre uma melhora. O Cuiabá foi campeão de novo, né? Campeão mato-grossense nessa temporada. O Juventude, para mim, é um time que corre muito risco, quase caiu no Campeonato Gaúcho. E, cara, e aí, para você passar isso para um Campeonato Brasileiro vai ser bem difícil. A transição vai ser bem difícil. O Eduardo Batista vai ter um trabalhozinho bem chato ali. Agora, Goiás, que não tem nem técnico definido, já é um sério candidato a cair para mim, junto com o Avaí, que o Avaí eu não botava muita fé que ia subir no ano passado, né? O Avaí subiu em quarto, Sim. brigando com times de Alagoas, se não me engano. Eu achei ele Ah, estava empatado em pontuação com o Curitiba, que ficou em terceiro, né? Os dois ficaram com a mesma pontuação. isso. E os times de Alagoas ficaram um pouquinho para baixo, faltando uma ou duas rodadas. Era um time que não bota confiança. A gente estava conversando agora, né, eles fecharam com o Jean-Pierre para a disputa do Brasileiro. É aquele caso do time que vai catando refúgio dali, refúgio daqui, assim como o Curitiba também vai fazer, né? Mas o Curitiba, o que pesa em favor do Curitiba o time vem numa crescente boa, foi campeão paranaense agora, eliminou o Atlético Paranaense na semifinal e foi campeão paranaense em cima do Maringá. E o Gustavo Morínigo é um dos caras que está mais tempo no comando de time no Brasil também. O Morínigo chegou no começo de 2011 no Curitiba. Então é um ano de trabalho do mesmo treinador, o mesmo método. Então, assim, acho que ele está atrás só do Abel Ferreira e do Barbieri na primeira divisão. Ele chegou até antes do Voivoda. Isso é bom porque ajuda, principalmente numa hora de transição, a diferença
financeira que existe entre Série A e Série B. A gente viu muitos times da Série B caindo para times de divisões inferiores na Copa do Brasil, como a gente também viu alguns times de Série A. Então, assim, a diferença da B para A parece muitas vezes que é maior do que a diferença da B para C. Sim. Então, por isso que os times que sobem da Série B para a Série A costumam sofrer tanto. E aí, Bringel, o que dá pra gente esperar além de desespero desse último grupo? Cara, eu acho que nem se chamar um pai de santo aqui pra nenhuma dessas equipes aqui dá jeito. Mas é mais ou menos o que você tinha falado um pouco antes, que é um pouco da realidade dessas equipes, né? É buscar refúgio de outras equipes, e os que subiram da Série B para A tentar sobreviver. E essa é a realidade dessas equipes. Não tem muito o que esperar, não tem muito o que fazer. Eles não têm a capacidade financeira de, não, a gente subiu da B para A, ou a gente quase caiu esse ano da A, mas a gente vai, próximo ano, a gente vai investir forte, vai trazer outros caras, a gente vai brigar lá em cima. Não é a realidade desses times. Por mais que alguns deles, como o Curitiba, o Goiás, são equipes um pouco mais tradicionais, mas mesmo assim você não imagina o Curitiba enchendo o estádio todo jogo. É, realmente. É difícil e é a realidade dessas equipes. Não dá para esperar muito mais do que isso. Infelizmente, essas 5 equipes, provavelmente 3 deles, certeza que vão cair. Certeza, assim, dessas 5. Mas eu acho que a única certeza que a gente tem dessas prateleiras é isso. Que desses últimos 5 aqui, a maioria vai cair. Porque sempre tem uma surpresa ali, né? Algum time grande que faz alguma besteira muito Sim. grande. Ou outro time médio que a gente esperava que ia conseguir se manter também vai mal. Então sempre tem uma surpresa. Mas essas equipes aqui vão brigar ali embaixo desde o início do campeonato. É muito triste, por isso que é necessário mudar o ecossistema do brasileiro, da forma como o brasileiro é estruturado, a questão financeira, os patrocínios. Então é complicado. Não tem muito o que a gente falar, né? Não tem como a gente falar de jogadores ou de campanhas ou do que muito que esperar de certos jogadores dessas equipes, porque não tem muito o que fazer, né? Não tem, basicamente não tem o que fazer. Tem que Eu reconhecer tô, isso, né? eu tô olhando aqui o plantel do Cuiabá. Tem o Walter, goleiro ex-Corinthians, Alain Pereur, zagueiro ex-Palmeiras, Paulão, zagueiro com passagens por Vasco Internacional, o Wendel Cachaça, lateral esquerdo ex-Cruzeiro e Corinthians. Mas tem alguns nomes interessantes, como por exemplo o PP, que era do Flamengo, o Rodriguinho do Bahia, o Rodriguinho que inclusive está fazendo uma temporada boa, né? Foi bem no campeonato estadual. Valdívia, aquele, o Everton Motozinho, que era do Grêmio, né? Ex-São Paulo, ex-Flamengo, André Balada, assim, É um nível cara, fraco, né? não é puta brilhante, né? Você percebe que é bem limitado, que aí você vai, mas assim, a competição que eles vão jogar, que é a competição do rebaixamento, é mais ou menos aí, né? Sim. O Avaí trouxe o Bressan, zagueiro ex-grêmio, mas tem o Betão ainda, o lateral esquerdo é o Cortez, cara, Tem o Douglas, que era goleiro do do Bahia, Bahia. né? O Tem o Copete, Copete. Tem o Morato também. Eu acho que ele é da base de São Paulo, esse Morato. cara, o artilheiro do time é o Muriqui, que tá com 35 anos, Nossa. sabe? Tipo, o nível, assim, não é brilhante. E aí já mostra uma grande diferença entre partes de cima, entre, por exemplo, o nível 2 da É. nossa tabela de times. Então é bem complicado. Olhando aqui agora o Goiás rapidinho, cara, o Goiás tem o Felipe Bastos Tem uns e o caras um Luan, pouco mais. menino maluquinho, O Luan, tem o Apodi. Pedro Raul, mas assim, o Vinícius, um pontinha, será que é o do Palmeiras? É o do Palmeiras, a cara de bolacha que ele tem.
O jogador mais novo da história do Palmeiras, o nosso Vinícius Barrigudo. Enfim, não é assim. São times que vão brigar para não cair, vão brigar para se manter na primeira divisão. Que eles falou, imagino que 3 desses times vão cair. Talvez acho que da tabela da prateleira 4 caia também. Acho que é Provavelmente. que um colapso aí faça algum time cair, ou de alguma prateleira mais para cima, né? O Grêmio estava na nossa primeira e caiu, né, ano passado. É, Mas é, assim, é, tem uma coisa que eu ouvi, e eu acho que eu concordo também, que tudo no Campeonato Brasileiro é tudo meio exagerado sim, em relação à vaga, por exemplo. Tipo, é muita vaga para Libertadores, é muita vaga para Sul-Americana e é muito time caindo. Então, um quinto do campeonato caindo. é. Como é que você vai querer, tipo, que um time tenha regularidade se ano sim, ano também o cara tá ali, tá ligado? Não tem. É humanamente impossível Não tem como ele se fortalecer. Por mais que o ele é um time C. ruim, ele poderia se manter mais um ano ali, pegar um pouco mais de cancha e continuar sendo competitivo. Exatamente. Tipo, eu acho que é humanamente impossível o Ceará, por exemplo, sem um aporte financeiro espetacular, bater de frente com o G12 e o Bragantino, por Né? exemplo. Entendeu? No longo prazo. Sim, O Ceará vai precisar de uma consistência impressionante, porque qualquer deslize manda o time para a segunda divisão. O Bahia é a prova disso. é, Entendeu? Então, assim, muita coisa. Acho que o calendário precisaria ser repensado. O formato, não sei, talvez também devesse ser repensado. Tudo deveria ser repensado. Então, Mas é do jeito que é. A é, gente fala assim, a gente fala, deveria ser, mas a gente sabe que também, ao mesmo tempo, a gente sabe que não vai, né? é muito improvável. Por mais que teve aquela presença do presidente da La Liga semana passada, sei lá, retrasada, que Isso. dava uma esperança, assim, mas é difícil porque os times sempre demonstraram uma dificuldade de trabalhar como equipe, né, em conjunto. Sim. Sempre pensando cada um no seu próprio umbigo, então é difícil. Mas é isso aí, eu acho que vai ser um bom campeonato brasileiro, vai ser um bom ano. Inevitavelmente, um dos três da primeira prateleira vai ser campeão, porque é um desnível muito grande. Mas o Sim. resto do ano eu acho que vai ser bacana. Vale lembrar que vai ser mais um ano achatado, né? O Campeonato Brasileiro está sendo previsto para acabar, acho que no meio de novembro, porque você não tem a Copa do Mundo no final do ano, então precisa acabar antes da Copa. Então vai ter jogo de segunda, quarta, domingo, quarta. Vai ser de novo aquela loucura. Times que estão disputando mais de um campeonato vão precisar de muita perna. É, E vai ver quem que tem mais, como dizem os antigos, né? Quem tem mais garrafa para vender. Quem você falou, para mim dificilmente sai de um dos três. A minha aposta esse ano de novo é no Galo. Eu acho o Galo um pouco mais completo, embora o mais Palmeiras regular, né? seja embora o Palmeiras esteja melhor hoje, o Palmeiras acho que ainda tem uma pecinha faltando aqui e ali. O Palmeiras não deve segurar o Danilo, por exemplo, no meio do ano, e acho que ele vai fazer muita falta quando ele for embora. Sim. Então, esse talvez seja o principal. Porém, minha aposta então é no Galo. Os 4 rebaixados eu vou citar, sem ordem definida: Avaí, Goiás, Juventude e Ceará. Não é o que eu estou desejando para nenhum desses times, mas tivesse que postar R$ 2 hoje, postaria nesses times. Boa, eu acho que é por aí também. Eu não sei o do Ceará, mas os outros três eu concordo. A Juventude muito ruim, a Vai também fraquíssimo. Mas eu também acho que o Atlético deve ganhar. É o time que tem mais potencial para ser mais para atingir o nível de regularidade que o brasileiro demanda, né? Então eu Sim. acho que eles têm maior chance de ser campeão de novo. O que seria legal pra caramba pro Galo, né? Que não tem assim uma sequência histórica, né? De muitos títulos de É, grande porte nacional e internacional consecutiva na sua história, né? isso. Uma prateleira Então, muito grande, né? Mas, mas hoje se coloca nessa posição. isso aí. Ficamos dessa forma então, Bringel. Semana que vem tem mais e depois no fim do ano a gente vê como é que ficou toda essa baderna. Valeu, hein? Valeu, 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 pessoal. Até a próxima. Semana que vem tem esporte americano. Valeu.
Exatamente. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho dos esportes da terra do Tio Sam, temporadas começando e terminando. Valeu, galera. Um abraço e até mais.